todos, aqueles que nos acompanham em casa, aqueles que nos assistem agora pelos vídeos. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Amém? Quero começar essa reunião lendo um salmo. É o Salmo 19 e eu vou ler somente o versículo 1. Amém? E diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Que nós possamos, assim como a natureza, também glorificar a Deus e observar tudo aquilo que Deus fez para nós, né? Que muitas vezes a gente tem um dia corrido, a gente não se depara com as maravilhas que Deus fez para nós, né? A Bíblia nos ensina que o sábado ele foi feito para o homem, né? A natureza ela foi feita para o homem, não nós para a natureza ou nós para o sábado, mas que nós possamos realmente olhar para as maravilhas que Deus fez e nos alegrarmos e glorificarmos ao nome de Jesus, ao nome de Deus, né? Olharmos para o nosso irmão e agradecermos a Deus porque nós temos os nossos irmãos e nós podemos nos alegrarmos na presença de Deus com os nossos irmãos. Quero estar orando agora, em sequência damos início às canções, amém? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em sua casa, que nós venhamos a entoar louvores, cantar as canções que glorificam o teu nome, Senhor. Queremos pedir a sua bênção sobre aqueles que não estão aqui, que estão em casa acompanhando, aqueles que assistem o vídeo agora, que o Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre cada um, o Senhor possa restaurar a sua saúde, possa restaurar, Senhor Deus, tudo aquilo que eles necessitam nesta manhã. Nós pedimos a tua bênção sobre este culto, sobre essa reunião, e já te agradecemos por tudo, orando em nome de Jesus. Amém. 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 Nesse momento, nós vamos estar cantando a primeira canção, e eu te convido, nessa manhã de frio, que você possa sair do seu lugar, se você quiser, dar um abraço calorento no seu irmão que está ao seu lado, enquanto nós vamos cantar a primeira canção, amém? Se você puder, abrace a todos que estão ao seu redor, e eu sei que muitos já se viram, mas temos irmãos ainda que acabaram de chegar, então essa é a oportunidade, se você puder sair do seu lugar, dar um abraço no seu irmão, amém? Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser, e Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou
Que alegria poder cantar que Jesus, Ele mudou o nosso viver, mudou o nosso coração, amém? Que isso não seja apenas canções, mas que Cristo Ele possa realmente não só ter mudado, mas continue mudando constantemente o nosso coração para igual ao dele, assim como diz os versículos e também as canções, para que nós possamos ter um coração igual ao de Cristo, amém? Próxima música, Não Há Deus Maior. Assim como nós lemos no começo dessa reunião, os Salmos diz que
A natureza louva o nome do Senhor, e essa música, ela diz que Deus ele criou tudo para o seu louvor. Amém? E neste momento eu convido você a estar trazendo os seus dízimos e as suas ofertas ao Senhor. Amém? Ao único. Mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Esteja abençoando esse dinheiro, que ele possa contribuir para a tua obra, Senhor. Que o Senhor esteja agora conosco no resto desse culto, Senhor, na mensagem, que ela esteja tocando nossos corações, Senhor. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em espírito, em verdade? Adoramos,
Amém. Próxima canção é uma canção que o pastor Jorge ele nos desafiou a estar cantando. É uma canção do cantor cristão, de número 429, chama-se Ceifando. Então, essa vai ser a primeira vez que a gente vai estar tocando aqui e vamos aprender juntos. Amém? Isso aqui é da época do pastor Jorge, tá? De quando ele era bem novo. Então, muitos vão conhecer, outros não. Amém? Falemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer. Calmos trabalhando, tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Meses abundantes havemos de trazer. Semeamos quando seres perniciosos a semente boa querem destruir. Deus abençoando, alegres, satisfeitos, a colheita santa havemos de fruir, havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Meses
da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, bênçãos abundantes havemos de trazer. Pai querido, nós queremos te louvar, Pai, te agradecer, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade, Pai, de poder semear, de poder, ó Pai, levar a Tua palavra e o Teu amor, Pai. Esse amor que o Senhor nos deu, ó Pai, isso nos dá a oportunidade de levar outras pessoas, Pai. Os anjos queriam fazer isso, mas o Senhor não deixou, Pai. O Senhor nos deu essa tarefa, porque, Pai, é o Teu amor, Pai, que se espalha, é o Teu amor, Pai, que nos torna perfeito, Pai, para fazer isso. Sabemos, ó Pai, que nós mesmos não temos nada, Pai. Por isso pedimos perdão, Senhor, porque nós somos falhos, porque nós nascemos no pecado, ó Pai, e porque nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Mas pedimos a Tua misericórdia, para que o Senhor, Pai, nos leve adiante, para que o Senhor nos guie, para que o Senhor nos dê força, o Senhor nos dê orientação, Pai, o Senhor nos dê, ó Pai, sabedoria, ousadia, Senhor, para fazer a Tua obra. Peço, Pai querido, que o Senhor possa tirar, Senhor, todo empecilho de nossas mentes, de nosso coração, toda trava de nossa língua, toda trava, Senhor querido, dos nossos olhos, para que a gente possa ver, ouvir, falar do Teu amor, do Teu Espírito Santo, Pai. Que a gente possa realmente levar, Senhor, este amor e esta salvação, Pai, para todas as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Peço também que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, abençoe o culto que se segue, que o Senhor possa, Pai, falar conosco agora, que o Senhor possa trabalhar nas nossas mentes também, Pai. Abençoa nossas famílias, abençoa aqueles que estão em casa, aqueles que não puderam vir, Senhor, aqueles que estão doentes, Senhor, cura agora em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aqueles que estão com o coração partido, Senhor, que o Senhor possa consolar e restaurar, Senhor, o coração, Pai. Nós queremos te louvar por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, equipe de louvor. A igreja pode tomar seu assento. Pastor Jorge, por favor. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos nesta manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias, né? O Felipe falou que a última música que nós cantamos, um hino, né? Era da minha época e eu cantava bastante, sim, é verdade. Eu cantava bastante e também em japonês, tá? Esse hino era muito cantado com o grupo japonês. O grupo dos pioneiros, na verdade, quando vieram para o Brasil e também na evangelização, tá? Quando começou na igreja, quando as igrejas começaram a se formar em vários lugares, né? Eles tinham, principalmente aqui no Brasil, tinham um lema, tá? Desde o início da igreja tinha um lema, Maranata, vem Senhor Jesus, tá? Por quê? Porque o tempo o tempo estava chegando, tá? E a gente não tinha tempo para ficar esperando. Então, tínhamos que espalhar o evangelho o quanto antes, tá? Fazer o esforço de espalharmos o evangelho, e esse evangelho deveria ser espalhado para todos os lugares em que nós estivéssemos. E como Jesus ele demorou a voltar, e ainda não voltou, parece que isso se esfriou. Esse desejo de evangelizar, esse desejo de proclamar a palavra de Deus. Então, formou-se a igreja, formou-se vários tipos de trabalhos dentro da igreja, né? Para cobrir, como se nós estivéssemos fazendo a obra de Deus. Isso aconteceu e veio que cada vez mais nós colocamos essa tarefa de evangelizar para os profissionais, para aqueles que são os evangelistas, para aqueles que têm realmente os pastores e os missionários, né? Deixamos essa tarefa específica para um grupo específico. Tá? E que não foi essa a maneira como Deus ele planejou que a sua igreja estivesse envolvido no processo de semear a palavra de Deus. Tá? E enquanto isso, nós estamos realmente numa época em que nós estamos, nem esperamos mais a colheita, na verdade. Tá? Nós vamos ver o que vai acontecer, vamos deixar
que as coisas aconteçam. Mas quando nós lemos a Bíblia, somos colocados diante da palavra de Deus, algumas coisas começam a nos despertar, talvez, ou talvez algumas coisas nos incomodem agora quando ouvimos, mas nós deixamos passar. Esse é um tempo, tá, que é muito perigoso. É um tempo muito perigoso, porque nós não estamos percebendo que Deus continua fazendo a sua obra, tá? E se nós não estivermos como obreiros, não estivermos fazendo a obra de Deus, tá? Vai chegar um tempo em que temos o perigo, sim, de quando chegarmos diante de Deus, falar assim, mas eu não te conheço, tá? Esse é o grande perigo que nós temos, e achamos que isso não vai acontecer, tá? Porque somos membros da igreja, somos dizimistas, participamos de uma igreja, então, esse é o grande perigo, porque a tarefa principal de proclamar a palavra de Deus foi deixado de lado para a igreja, tá? Nós contratamos profissionais, contratamos outras pessoas, e essas pessoas fazem cursos de especialização, de evangelização, e nós realmente deixamos de fazer aquilo que cabe a nós, que Jesus colocou em nossas mãos fazermos, quando Ele foi embora, quando Ele falou, agora eu tenho que ir embora. Mas quem é que vai proclamar a palavra de Deus? Quem é que vai vai ensinar essas pessoas? Aí Jesus falou, são vocês. São vocês que devem fazer isso. Tá? E Jesus então falou assim, concederei poder a vocês, e descerá sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Isso coube à igreja. Tá? Quem é que vai fazer isso? A igreja. Mas se a igreja não estiver fazendo, então nós temos que voltar realmente a nos colocar diante da palavra de Deus e questionarmos hoje em que posição nós estamos nessa tarefa que Jesus deixou para nós. Capítulo 8, versículos 1 a 15, vocês vão entender por que dessa canção, por que desse cântico, desse hino, ok? Então, acompanhem comigo, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Capítulo 1, versículos 1 a 15. Começa falando das mulheres que seguiam Jesus. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Ok. A parábola do semeador, versículo 4. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola. Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9. Então os discípulos de Jesus lhe perguntavam o que significava essa parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Versículo 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração,
para não acontecer que crendo sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, esses frutificam com perseverança. Ok? Vamos orar. Pai, nós agradecemos que a Tua palavra é sempre viva, Pai. Ela vem ao nosso coração, trazendo discernimento e, Senhor, discerne os nossos pensamentos, Pai, as nossas intenções e nos faz pensar agora na parábola do semeador, ó Pai, para ver que tipo de solo nós somos, ó Pai, hoje. Pedimos que realmente o Teu Espírito nos envolva nessa palavra, Pai. Às vezes nós já estamos adormecidos há muito tempo, Pai, e nem esperamos pela colheita, e estamos vivendo a vida cristã de forma tranquila, de forma que, Pai, nós não temos esforço nenhum para que realmente essa colheita venha a acontecer, Senhor, neste mundo, nas nossas vidas, na nossa época, na época em que nós estamos vivendo, Pai. E nós pedimos, Pai, que essa palavra nos confronte, Senhor, e traga em nós, Pai, essa, não só a consciência, mas nos humilharmos diante de Ti, Senhor, e pedimos mais uma vez que sejamos colocados entre os trabalhadores, Pai, dessa semeadura, Senhor. Nós agradecemos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, essa é a parábola da semente. Eu coloquei a palavra da semente e os solos. Escolhi um versículo para que nós possamos pensar que a parábola do semeador, ela tem a ver com aquilo que Jesus fala: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá? Então essa foi a palavra de chamada de Jesus a todos os discípulos e a toda a multidão, as pessoas que estavam ouvindo essa parábola. Tá? E nós temos que Lucas, tá? Ele introduz, no versículo 1 a 3, ele dá uma introdução. Tá? Ele diz que uma nova época de atividade do ensino de Jesus. Jesus, ele não usa mais a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade, era o centro onde, vamos dizer, a base de missões de Jesus, ali na região da Galileia. Tá? Então, mas agora viajava de novo entre as várias cidades pelo interior da Galileia. Começava uma vida totalmente itinerante, literalmente sem ter onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem fala assim, não tem onde reclinar a cabeça. Tá? Então é isso que Jesus, pelo tempo que ele tinha de ministério, pelo tempo que ele sabia que tinha, tá? Ele não ficava retido num lugar só. As cidades onde ele podia visitar, mesmo sendo uma pessoa só a salvar, muitas vezes, né, nós vemos isso acontecendo com o endemoniado, com algumas pessoas que Jesus encontrou pelo caminho, né? Nós vemos então que a palavra de Deus, ela tinha que ser propagada, tá? E Jesus então, ele veio anunciando o reino de Deus. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus já chegou. Isso que veio acontecendo, né? Nós vemos então que acontece num contexto bastante diferente, que talvez vocês nunca pensaram, tá? Então, que as mulheres eram discípulas de Jesus. Nós estamos falando sobre discipulado, tá? Então, sempre as mulheres, mesmo naquela época de Jesus, sempre eram colocadas numa categoria inferior, tá? Junto com as crianças também. Então, mesmo na multiplicação dos pães e dos peixes, as mulheres e as crianças não eram contadas, somente os homens, tá? Então, fala que falando de 5.000
homens, fora as mulheres e as crianças, por exemplo. Ok? Então, nesse cômputo, as mulheres não entravam. Mas aqui, Jesus, ele diz que tinha discípulas. E não só aqui que eu quero falar, tá? Mas ele fala assim que os primeiros versículos, então ele fala que são nomes de cidades, são citados pelos nomes, né? Não são os discípulos que acompanhavam Jesus e os apóstolos nas viagens como antes, mas as discípulas. Ele começa com esses 3 discípulos falando, não dos discípulos, falando das discípulas de Jesus. Então Lucas salienta a importância das mulheres no ministério de Jesus. Tá? Então ele fala como discípulas cooperadoras financeiras, mulheres de posses que cuidavam do sustento material. Tá? Então nós vemos aqui que havia mulheres de posses, né? Aqui, no nome dessas mulheres aqui, nós temos 3 mulheres aqui falando de Maria Madalena, que foi, do qual era endemoniada. Foram expulsos 7 demônios, ok? 7 demônios não quer dizer 7 demônios, tá? O número 7 quer dizer bastante, tinha muitos demônios, tá? Então, essa Maria Madalena, tá? Madalena por quê? Para distinguir de outra Maria de Betânia, Maria, tá? Então, Maria Madalena é da cidade de Magdala, por isso que fala Magdalena. Nós traduzimos como Madalena, mas é Maria da cidade de Magdala, tá? Então era para não confundir, porque tinha várias Marias, tem Maria de Betânia também, tá? Então nós temos aqui e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Então essa mulher parecia que ela era muito rica financeiramente, tá? E ela então passou a seguir a Jesus. Tá? E outras mulheres, nós vemos Joana também, que seguia Jesus. Então, tinha mulheres de posses, tinha mulheres que sustentavam o ministério de Jesus e seus discípulos, financeiramente também, materialmente. Tá? Então, nós temos, eles falam, como é que Jesus se sustentava? Como é que os discípulos se sustentavam? Fazendo milagres, né? Tá? Então, o que eles recebiam por isso? Como é que eles recebiam para se sustentar? Jesus e os seus discípulos. Tá? Então diz aqui que Lucas faz questão de colocar essa narração de que as mulheres, tá, sustentavam Jesus e os seus discípulos nesse ministério. Vocês nunca ouviram falar disso, né? Tá? Mas é interessante isso. É interessante. Porque as mulheres são colocadas no local onde Jesus deu realmente valor às mulheres e às crianças também. Tá? Então, nós temos isso acontecendo de uma forma bastante, então Lucas é o que salienta, que faz. Então Lucas tem umas características interessantes na narração dele, porque ele coloca alguns detalhes que outros evangelistas não colocaram. A parábola do semeador, por exemplo, nós temos 3 evangelhos, tá? Mateus, Marcos e Lucas. Nós temos 3 evangelhos, a parábola do semeador, tá? Mas sobre os discípulos de Jesus não tem, não fala, tá? Somente Lucas fala sobre isso, ok? Dando esses detalhes, ele começa os 3 versículos. Então no versículo 3, a palavra grega para sustentar, que sustentavam Jesus e seus discípulos, o termo técnico para diácono. Sustentar é o termo técnico para diácono. Lembra que nós temos diáconos na igreja, pessoas que sustentavam o ministério, ajudavam no ministério. Tá? Então, quando teve em Atos, ali em Atos, quando a igreja começou a crescer, precisava de pessoas para sustentar esse ministério, porque as viúvas estavam sendo esquecidas. Então se levantou, aí fizeram uma eleição para escolher homens cheios de fé e do Espírito Santo, para sustentar no ministério. São os diáconos que são levantados dentro da igreja. Então, quando a igreja tem várias tarefas, tem várias tarefas para fazer,
várias obrigações, tá? Então, não adianta deixar o nome de uma pessoa só a cargo de uma pessoa, precisa distribuir essas tarefas. E são os diáconos aqui que entram na igreja. Porque nada mais, nada menos, são 3.000, tá? Que se converteram ali no início da igreja. Quem é que vai cuidar? Há tantas necessidades agora, tá? Então, dentro da igreja, se fez necessidade de levantar diáconos. E essa palavra que usa aqui de sustentar significa diaconia. Tá? Só para vocês saberem de onde que surgiu essa palavra aqui, ok? Então as mulheres eram da ala do apoio operacional, junto com os 12 no ministério de Jesus. Eles não eram parte, eles andavam junto com Jesus também, tá? Então, você vai ver ali as menções das mulheres, por exemplo, como no relato essa menção, no versículos 2 e 3, no relato de Atos, eu vou citar o versículo 14, não está aqui, tá? O versículo 14. O versículo 14 em Atos capítulo 1 fala assim: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. Tá? Então, já no início da igreja primitiva, as mulheres eram também discípulos de Jesus. Tá? Então, nós temos esse adendo que é interessante, porque nós olhamos de uma forma muito machista, né? Quando fala do trabalho da igreja, tá? O trabalho da igreja. E nós vemos desde o início as mulheres como discípulas de Jesus. Tá? Elas não eram aquelas que ficavam na frente, pregando, fazendo as tarefas, mas elas tinham uma tarefa muito importante no apoio ministerial ao trabalho. É assim que dentro da igreja também as mulheres são colocadas. E hoje tem mulheres pastoras também, tá? Nós vemos pessoas que hoje são bem distribuídos, né? Ok? Mas naquela época nós vemos uma época que as mulheres não eram reconhecidas e Jesus tinha essas mulheres como apoio do seu ministério, ok? E fala também que a principal responsabilidade da igreja primitiva era ser minhas testemunhas, ok? E as mulheres constituem o único grupo, tá, para testemunhar todos os 4 componentes essenciais da confissão da igreja primitiva, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 a 5. Quais eram esse grupo de testemunhas, né, para a confissão da igreja primitiva? Primeiro, a morte de Jesus, o sepultamento, o sepulcro vazio e a ressurreição de Jesus. Quem foram as primeiras testemunhas do sepulcro vazio? Quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição? Tá? Então, nós temos aqui um importante estudo a respeito das mulheres. Tá? Então, aqui, essa introdução se faz necessária. Ok? Então, Jesus e os seus discípulos não se satisfaziam as necessidades por meio de milagres, mas eram sustentados pelo serviço e pela ajuda de pessoas cheias de gratidão, como essas mulheres. Então nós vemos dentro do ministério de Jesus, tá? Então essas mulheres são citadas. E então agora nós começamos a parábola do semeador, ok? Vamos entender um pouquinho sobre a parábola do semeador. É uma das parábolas básicas sobre a questão da proclamação do Evangelho, sobre a questão de conhecer o reino de Deus. Tá? Qual é a missão que nós temos, que a igreja tem no reino de Deus? Tá? E se nós olharmos para isso e dizer que nós não fazemos parte disso, tá? Nós temos que rever novamente o nosso conceito de quem nós somos em Cristo. Tá? Então, Jesus, então,
transforma cada encontro em uma oportunidade para ensinar. E quando grandes multidões se reuniam, como aqui, ele com frequência ensinava por parábolas. Um dos métodos mais eficazes usados por Jesus para ensinar seus discípulos e a multidão eram as parábolas. As parábolas são narrativas breves, fictícias, né? Que utilizam elementos do cotidiano para transmitir as mensagens mais profundas que Jesus ele queria transmitir para as pessoas aqui. Tá? Então, a partir daqui, Jesus passa a usar mais a parábola como um método de ensino. Ela era notavelmente eficaz e fácil de lembrar, porque Jesus empregava situações conhecidas de todos. Não é uma situação inventada, é uma situação que eles viviam no cotidiano, no dia a dia. Então, se vocês verem as parábolas de Jesus, eles ouviam o que Jesus estava falando e já entendiam diretamente, porque era uma coisa de vivência do dia a dia que eles tinham. Então, ok? Embora a parábola tornasse mais claro o ensino de Jesus, também tinha significados menos claros que careciam de explicações. Tá? E é isso que faz. Então, tem parábolas que ele carece de uma explicação muito clara. Tá? Não dá muito. Tá? Mas o que significa isso? É justamente isso. Esses significados eram um convite para os que estão sinceramente interessados, pedirem mais informações e ensinavam verdades que Jesus não queria confiar aos incrédulos. Tá? Interessante isso. Porque tinha pessoas que não estavam nem aí. Não estavam nem aí. A eles, então, mesmo que seja explicada a parábola, eles não vão entender. Porque a semente é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus, a palavra de Jesus não for revelada a eles, eles não vão entender. Então não basta simplesmente nós ouvirmos algumas coisas. Mas se não tivermos interesse, e a maneira como nós ouvimos, tá, nós vamos deixar isso escapar. E aqui fala, essa parábola tem até os nossos dias, ela é atual até os nossos dias. Ela é muito atual. Tá? Então, e ele diz que não apenas nos convida a refletir sobre a maneira como recebemos a palavra de Deus, mas também nos desafia a pensar sobre o tipo de solo que nós somos. Por isso que eu falei da semente e dos solos. Que tipo de solo nós somos? Tá? Isso nós temos, não adianta a gente querer ignorar isso, tá? Porque faz parte, é o nosso viver no reino de Deus. Tá? Nós somos igreja e participamos do reino de Deus, mas importa saber onde é que a semente caiu. Onde a semente caiu. E como é que ela está se desenvolvendo? Ela murchou? Ela não está produzindo frutos? Ela foi sufocada pelos interesses da vida? Pelos outros interesses que não são os do reino de Deus? Ou ela está produzindo frutos? Ou ela está produzindo frutos? É isso que nós temos que olhar hoje, tá? É hoje que nós temos que perceber, ok? Vou entender um pouquinho no contexto da parábola do semeador, tá? Então, o semeador aqui, nós dizemos que o semeador, tá? Ele representa Jesus ou qualquer pessoa com identidade em Cristo que compartilha a palavra de Deus. Tá? Nós somos convidados a semear a semente da palavra de Deus. Qualquer pessoa que tem uma identidade em Cristo, tá? Em qualquer lugar, em todo tipo de terreno, em todo tipo de situação, ele deve indiscriminadamente lançar a semente.
É isso que um dos ensinos da parábola do semeador fala. Eles lançavam a semente indiscriminadamente. Ele não ficava escolhendo, aqui sim, aqui é o meu campo onde eu tenho. Não. Então, nós temos, que a semente simboliza a palavra de Deus, enquanto os diferentes tipos de solo retratam as várias respostas humanas ao ouvir a palavra de Deus. Ok, por outro lado, a palavra do semeador, é ambientado a uma realidade agrária, um cenário com o qual o público original estaria intimamente familiarizado. Não falei que a parábola é do vida cotidiano? Então é isso, quando Jesus contou essa parábola, já bateu direto na ideia deles, já bateu direto no entendimento deles. E é isso que fala que a parábola tinha uma eficácia muito grande por causa dessa questão de que eles estavam vendo uma coisa do cotidiano. Nós precisamos fazer um contexto, nós precisamos transferir esse contexto para os nossos dias, porque se falar isso aqui é uma coisa do passado, é uma coisa lá da época de Jesus, e nós não conhecemos nada de colheita, não sabemos nada de plantação, Então é assim, a parábola original, na tradição do Evangelho, é sobre um semeador jogando a semente no solo. Algo com o que todas as pessoas de todas as épocas têm familiaridade. Quando nós falamos de colheita, de produção, de plantação, e Jesus usa muito. Por quê? Porque o povo de Israel era um povo que trabalhava com a terra. Nós vemos muitas parábolas, usando esse viver do cotidiano, quando eles saíam na rua, eles viam as plantações, Então Jesus, ele usava muito esse recurso, porque batia naquilo que eles viviam no dia a dia, ok? Então, isso tipifica as condições da lavoura prevalecente no terreno da Galileia. Nós vamos falar um pouquinho disso. A lavoura na Palestina, olha só como era feito. A lavoura na Palestina era semeada com fartura. Hoje não, já é diferente. Você ficava a terra e coloca a semente, onde você vai jogar. Não, lá na Palestina, era assim mesmo, era jogada a semente indiscriminadamente sobre a terra. Ok? Então era assim feita a plantação. Era diferente dos nossos métodos do dia de hoje. E depois você arava a terra. Olha só a diferença. Primeiro você semeia e depois você ara a terra para cobrir a semente. Só que no momento que você ara a terra, alguns caem à beira do caminho. Elas se espalham. Então, nós vemos que essa maneira como eles entendiam a plantação, de jogar a semente, a semeadura era assim, não era de pontual, a semeadura era feita de forma indiscriminada, de forma abundante. Ok? Então, tinha isso na plantação que ele sabia muito bem. Ok? Então, o lavrador aplicado, ele semeia em todos os cantos do campo, na esperança de encontrar solo bom em algum lugar. Ok? Então é isso que fazia a plantação, a diferença que nós temos sobre a questão da semente. Porque fala assim, mas como que alguns caíram sobre terreno rochoso e outros caíram sobre ali embaixo das ervas que cresciam, os espinheiros, as ervas, e por que alguns caíram à beira do caminho? Então, nós começamos a entender um pouco como é que era feita a plantação. Ok? Então, é essencial nós considerarmos que a figura do semeador que lança sementes nos 4 tipos de solos,
caminho, o solo rochoso, o solo cheio de espinho e o solo bom era algo na vida cotidiana daqueles ouvintes. Ok? Primeira coisa. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouco com os 4 tipos de solo. Os 4 tipos de solos que são colocados aqui. Então na parábola do semeador, tá? Ele fala de 4 tipos de solos que são metáforas para as várias maneiras como as pessoas respondem ao Evangelho. Tá? E é momento, sempre é momento de nós percebermos qual a transformação que o Evangelho tem causado na minha vida. O que o Evangelho tem feito hoje? Eu sou a mesma coisa? Eu realmente tenho desafios, realmente? Eu tenho vontade de proclamar para o meu amigo, para a minha família, as pessoas que não conhecem a Cristo, eu tenho vontade de proclamar a palavra de Deus, de semear no coração deles também. Eu tenho essa vontade. O que está acontecendo comigo? Então, esse é o momento da gente fazer esses 4 tipos de solo. Tá? Então, nós falamos aqui que o solo ao longo do caminho, ok? Onde as sementes são pisoteadas ou comidas pelos pássaros, representam aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas o diabo vem e tira a palavra dos seus corações, impedindo-os de crer e serem salvos. Tá? Então aquelas sementes, na hora de arar, de semear, caiu à beira do caminho. E ali então passava, as pessoas passavam, pisavam sobre ela, tá? E o terreno era duro, não tinha como formar raiz. Então as aves vinham e comiam. As aves vinham e comiam essas sementes. Tá? Então ele fala assim que essa comparação, o diabo, tá? Ele faz tudo para que aquele que está ouvindo a palavra de Deus, ele faz tudo para tirar a palavra de Deus do coração das pessoas que ainda estão começando. Mesmo entre nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E o que ele vai querer fazer é colocar confusão na sua mente. É tentar tirar a palavra de Deus que foi colocada no seu coração. Tá? E se você deixar brecha, se o seu solo é caminho, é solo duro, tá? É solo duro, ok? Nós vamos ter o perigo de Satanás vir e tirar a semente da palavra de Deus do seu coração. Tá? Não vai ter nem raiz e não vai produzir nada. Nem raiz ele vai ter. Então nós temos também, tá? O solo rochoso. O solo rochoso, onde as sementes brotam rapidamente e murcham ao sol, simboliza aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz. Acredita por algum tempo, mas no momento da provação se desviam. Tá? Então, ele dá significado. Tá? Então, tinha aqueles lugares que eles plantavam, mas embaixo era uma rocha e tinha uma terra rasa por cima. E a semente caiu ali. Então, rapidamente ela cresceu. Mas a raiz não tinha por onde prosseguir. Então, ela não tem como crescer. Ela começa a crescer, mas o sol, quando bate ali, ele vai fazer murchar essa planta. As provações da vida. Tá? Pessoas que começam a crer na palavra de Deus, começam a andar com Jesus, mas chegam as provações da vida, tá? E secam a raiz, a semente da palavra de Deus. No mundo passais por tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As provações do mundo são várias. Tá? As provações são várias. Então nós vamos passar por isso. Tá? E a gente desiste, falando, nossa, eu sempre acreditei que Deus atende as minhas orações, Ele me abençoa em qualquer tipo de situação, mas o que eu estou vivendo hoje, tá? Eu não vejo a mão de Deus, eu não percebo a mão de Deus. A raiz é pouca,
tá? E vem o sol e resseca e murcha. E as provações fazem com que ela murche. Começou essa plantinha que começou a nascer, tá? E ela se resseca, porque a raiz não é profunda. Tá? Novamente, nós temos aqui, por exemplo, agora o solo espinhoso. O solo espinhoso, ela é plantada, a terra ali, então ela começa a crescer, tá? E interessante que ela começa a crescer, ela começa a querer dar frutos, nos espinhos acontece isso, mas as preocupações e as riquezas e os prazeres da vida não amadurecem. Chega até a dar fruto, mas o fruto mirrado. Porque os prazeres da vida, tá? As riquezas, as preocupações são maiores daquilo que a semente lançou no coração. A semente da palavra de Deus é boa. Não é pelo método que você faz de evangelismo, não é pelo método que vai realmente trazer a raiz, a semente vai dar frutos. Não são os métodos, não. Muitas vezes, não, o nosso método não é método, gente. É como o ouvinte ouve a palavra de Deus. É como o Espírito Santo age no coração dele. E quando essa pessoa está aberto, ele é sincero, ele é humilde para receber a palavra de Deus. Então, nós temos aqui que o que está sufocando o crente, o que está sufocando a igreja, são os prazeres da vida, são as preocupações. São as preocupações da vida, são os prazeres da vida, são as riquezas. É isso que está sufocando. É isso que vai acabar sufocando a semente da palavra de Deus. E ele fala também, por último, o solo bom, que produz uma colheita abundante. Representa aqueles que ouvem a palavra com bom e reto coração, a retém e pela perseverança, pela perseverança produzem uma colheita. Tá? Não é só, é simplesmente pela perseverança. O problema não é, que eu falei, não é a proclamação, a semente, não é a palavra de Deus. É o mesmo elemento doador da vida em todos os 4 casos. O problema não é a semente. O problema não é a semente. Tá? O único fator decisivo no fato de se a semente produzirá fruto ou não é a forma como a palavra de Deus é ouvida. Como você tem ouvido a palavra de Deus? Como você tem ouvido a palavra de Deus? A audição superficial, que não retém a palavra, e a audição inconstante, em que a palavra não consegue criar raiz, ou a audição ansiosa, que não teme, ama, e confia em Deus acima de todas as coisas, será improdutiva e sem frutos. Mas a audição de um coração bom e generoso, ou seja, a fé sincera e humilde, que ouve a palavra, agarra-se com firmeza à palavra de Deus e produz frutos permanecendo na palavra. A audição correta é essencial, pois a parte dele a pessoa não pode ser salva. Produz fruto porque permanece na palavra. Todo ramo que estando em mim, produzirá bons frutos. Todo ramo que estiver ligado a mim. E Apocalipse, só uma coisa interessante que fala sobre isso, Apocalipse 2, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça, olha só,
Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E no versículo 11, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Somente a semente que cai em terra boa, que tem uma boa audição, que foi acolhida, que foi crida e que foi colocado em prática, que dá fruto, esse que vai salvar. Que vai salvar. E ele fala aqui fala, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E a semente que foi lançada, a semente da palavra de Deus que foi lançada no nosso coração, como é que ela tem frutificado? E é o momento então de a gente fazer uma avaliação da nossa vida, ok? Porque a palavra do semeador aqui, tá? Ele oferece uma visão esclarecedora do reino de Deus. Por meio dessa história, Jesus nos convida a nos examinarmos a fim de determinar que tipo de solo nós somos. Que tipo de solo nós somos? Ah, pastor, eu já estou há muito tempo na igreja. Não. Tá? Faça uma avaliação hoje na sua vida. Ele nos desafia a nos perguntarmos, que tipo de solo somos nós? Que tipo de solo somos nós? Será que nós estamos abertos para receber a palavra de Deus e permitir que ela produza frutos em nossa vida? Você pratica, você ouve a palavra de Deus? Você pratica a palavra de Deus no seu dia a dia? No seu dia a dia. Porque senão ela não vai dar fruto. Será que nós estamos abertos para receber a palavra de Deus, que ela produza frutos em nossa vida? Ou estamos permitindo que as preocupações do mundo e as seduções das riquezas se tornem inférteis? Por fim, a palavra do semeador serve para lembrar que, embora o semeador faça a sua parte, a responsabilidade pela fertilidade do solo recai sobre nós. A palavra lembra que, embora o semeador faça a sua parte, a responsabilidade da fertilidade do solo recai sobre nós. Portanto, enquanto o semeador semeia indiscriminadamente, cabe a nós preparar nosso coração para receber a semente da palavra de Deus e produzir frutos para o seu reino. O semeador semeia indiscriminadamente, em todo lugar, em todo mundo. E através de nós, seus semeadores, Jesus está fazendo isso. Ele continua fazendo isso. Mas e nós, onde estamos nessa colheita? Onde estamos nessa plantação? Em que fase estamos? Novamente, somos chamados convidados a novamente fazer uma avaliação e perguntarmos que tipo de solo somos hoje. Tá? Porque não adianta depois chegar diante de Jesus, tá? E receber aquela palavra. É triste isso, mas é uma realidade que eu não gostaria que a gente pudesse estar passando por isso. Mas chegar a Jesus e falar, eu não te conheço. Você não estava comigo? Eu pedi te dei uma missão para a igreja, mas vocês não fizeram.
tá? E é isso que cabe a cada um de nós. Novamente a igreja perceber, cada um de nós pensando, que tipo de solo somos nós hoje? Vamos orar, depois vamos entrar na Santa Ceia, tá? Pai, mais uma vez agradecemos pela Tua palavra, Pai. Ela não só nos ensina, mas ajuda-nos a ouvir com um ouvido atento, com um ouvido interessado, Pai. Com um ouvido que realmente quando ouvimos, quebranta o nosso coração, Pai. Nos humilha pelo estado que nós estamos vivendo hoje, Pai. A semente está sendo lançada, cada momento, cada dia está sendo lançado. E nós não estamos, Pai, lançando a semente da palavra de Deus. Nós temos deixado isso de lado, Pai. Não estamos interessados. Estamos preocupados com as coisas da nossa vida, com o nosso conforto, sustento. Pai, nós pedimos mais uma vez, quebranta o nosso coração, Pai. Transforma a nossa vida. Renova o nosso viver, para podermos praticar a palavra de Deus, Pai, e deixar que essa semente produza frutos em nossa vida, Pai. Obrigado por mais uma vez essa palavra ter vindo a nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem eu vou dar a conclusão do sermão da parábola do semeador. Tá? Domingo que vem teremos a conclusão dela. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por
receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês hoje e também para todos sempre. Amém e amém, Senhor.